Gostaria de agradecer ao vereador pela brilhante exposição. E então chamamos agora para compor a mesa o senhor Antônio Cetim. Ele é arquiteto, um dos pioneiros na área de investimentos hoteleiro no país, e também ele é diretor da Abraim, que é a Associação Brasileira de Incorporadores. Convido também José Armênio de Brito Cruz, arquiteto, professor de projetos na Escola da Cidade e ocupa atualmente o cargo de vice-presidente extraordinário do Instituto dos Arquitetos do Brasil e presidente da seção paulista do Instituto de Arquitetos do Brasil. Chamo também a Ana Lívia Arida. Ela é formada em Direito pela PUC São Paulo e coordena a plataforma Minha Sampa, que é uma organização não governamental de engajamento de uma série de demandas da população. Por favor, Ana Lívia. Vou então passar a palavra ao Antônio para que em 5 minutos possa fazer as suas considerações. Boa tarde a todos. Vereador Frange, Paulice Neto, Arquifuturo. A todos, muito obrigado pela oportunidade do mercado imobiliário estar aqui se manifestando hoje. Parabéns pela profundidade do trabalho, né? Eu acho que em termos de conceito, até como formação em arquitetura, é impossível não acreditar que está sendo feito melhor pela cidade. Mas eu queria colocar aqui alguns pontos, porque como representante da Abrainc, que é a Associação Brasileira das Incorporadoras, e incorporador também há 38 anos, muitas vezes a gente não consegue enxergar as consequências de uma tomada de decisão, essas consequências daqui 5, 10 anos, né? Lembrando que o plano diretor foi posto em prática e amplamente discutido no momento em que o petróleo valia $130 o barril, o Brasil era a 5ª economia do mundo e o mercado imobiliário estava bombando, né? A realidade hoje é outra e eu, infelizmente, acredito que a gente vai ficar 10, 15 anos tentando voltar, quem sabe, se tudo der certo, àqueles patamares. Portanto, alguns questionamentos que eu trago aqui não são questionamentos das empresas, né? As empresas, as incorporadoras, não são nada mais do que intérpretes do mercado. As incorporadoras fazem não o que elas querem, e não no lugar que ela quer, né? Mas sim aquilo que o nosso cliente, as famílias, desejam e podem pagar, né? Então, eu tenho, assim, de maneira muito simples, alguns pontos que eu quero colocar em observação. E até vou antecipar o final da minha fala, vereador. Eu sei que o senhor não tem dormido para fazer esse trabalho, né? Eu já tive a oportunidade de ouvir. Realmente não queria estar em seu lugar, porque o trabalho é realmente muito pesado, essa contribuição é realmente muito forte. Mas por que o eixo, que é onde nós temos um pouquinho mais de mobilidade, né? Deveríamos ter, sei lá, 500 quilômetros de metrô, não é? Ônibus com ar-condicionado, por exemplo, mas por que esse eixo que tem o mínimo de mobilidade, a gente precisa limitar o nosso apartamento, o nosso produto a 80 metros quadrados? Não é? Será que o melhor caminho não é induzir o mercado imobiliário a produzir até 80 metros quadrados, com uma vaga, de alguma maneira que, não subsídio, né? O Brasil não pode ficar mais no caminho do subsídio, porque isso só acaba com as empresas e com a economia. Mas talvez, criando algumas facilidades para que o mercado imobiliário produza essas habitações para a classe média. Porque eu tenho exemplos aqui, se eu tiver a oportunidade depois de colocar 2, 3 slides, a maioria dos eixos que a gente tem explorado, ou tentado explorar, a gente só consegue fazer habitação até 80 metros para rico. E tem poucos ricos nessa cidade, não é? Mas tem uma classe média imensa.
Foi de lá que eu vim. E eu sempre tive desejo de ir melhorando a minha vida, né? Comprando meu 50, 80, 200 metros quadrados. Então, por que a gente não dá liberdade para os arquitetos, para as incorporadoras, de produzir o que elas queiram? Porque o que elas querem é o que as pessoas que estão criando famílias, tendo filhos, melhorando sua vida, querendo deixar o carro em casa, ou querendo deixar o carro lá na Ford, na Volkswagen, né, nem levar para casa, andar de bons metrôs, bons trens. Então por que a gente não deixa a nossa mente aberta para que a gente produza o que o mercado quer? Para que o mercado possa pagar o que ele pode. Porque na medida em que tenhamos liberdade de fazer isso ou fazer aquilo, nós estamos, na verdade, nos adaptando ao bolso dele, ao desejo dele. Então, imagine vocês. Eu sou uma família de classe média, consegui comprar um apartamento de 60, 70 metros quadrados no eixo. Tenho um filho. Nasceu mais um filho. Eu saio do eixo, literalmente. Vou ter que ir para o remanso. O remanso é cruel. O remanso, o terreno, quando o potencial está limitado a 2, de 1 para 2, ele nos traz uma obra muito mais cara, um número de unidades muito pequeno, ele traz uma implantação que você não pode deixar muita área permeável, muito jardim. Ele tem um custo de condomínio proibitivo, porque na hora que eu pego um terreno de 1.000 metros, terreno urbano, num bom bairro, tem 1.000 metros, 1.500 metros. Aí eu faço 28 metros de altura, com um produto que não seja do eixo, eu tenho tão poucos apartamentos que só milionário consegue pagar o custo de condomínio. O custo de condomínio é 2 ou 3 vezes a prestação do apartamento, em algumas situações. Não adianta nós levarmos o gabarito para 48 metros, sem ter mais potencial. E nós vamos ter o mesmo problema. Nós vamos ter o uso do solo numa região onde, é o conceito do plano, né? A região onde a gente tem infra, não é? Asfalto, guia, sarjeta, água, esgoto, transporte relativamente perto, serviços, restaurantes, bares. E nós dividimos esse terreno para poucos privilegiados. Então nós vamos ter só milionários, porque para comprar vai ficar caro, para produzir vai ficar caro, para comprar vai ficar caro, para manter o custo de condomínio vai ficar proibitivo. Hoje, o mercado imobiliário, é importante entender o momento atual. O mercado imobiliário hoje trabalha com 3 preços. O produto em estoque, produzido no plano anterior, os projetos aprovados no plano anterior, que vão ser lançados, tem o preço de tabela, esse é um preço. Tem o preço que se pratica, 30% de desconto no mínimo. É o que as pessoas, as famílias podem pagar. E tem o terceiro preço, que é o preço do futuro lançamento com essas restrições de uso do solo. Nós estamos elitizando a cidade no meu entendimento. Se me permitir, eu gostaria de passar 3 slides de casos reais. Ok, então eu pedia só que fosse Seria bem objetivo. breve para que a gente não tome tempo dos demais. Esse é um terreno real, não é? É um terreno que fica na Avenida Santo Amaro, com uma frente para João Lourenço. Estas são as contas. Isso é conta de incorporador. Quem for incorporador aqui vai entender. Quem não conseguir entender porque não é da área, acredite. Esta é uma margem que normalmente o incorporador tem. 20% para poder reinvestir, pagar seu escritório central, etc. Esse produto é um produto de luxo. É um apartamento de 250 metros, que terá que ser vendido a R$20.000 o metro quadrado, que é um preço compatível hoje no local. É um projeto aprovado na lei antiga.
está lá para ser produzido. No quadro da direita, é o que esse terreno é hoje. Ele é eixo. Então, ele pode ir de 1 para 4, óbvio. Tem lá o custo de outorga. O terreno tem 1.148 metros. Ele tem 4.411 metros quadrados de privativo aprovado. Tem lá seu custo de outorga, de marketing, tal, custo de terreno, etc. O custo principal, ou melhor, o segundo custo, quase o principal, é o terreno. Não é? Neste eixo, este apartamento tem 56 metros quadrados, que é um dos projetos que a gente aventou fazer e desistimos. Hoje teríamos que vender a R$22 mil para manter a mesma margem para a empresa. Aqui tem custos de obra, custos, de uma maneira geral, qualquer especialista que hoje assistindo tem condições de checar, impossível, os números são esses. E no quadro da esquerda, se esse mesmo terreno estivesse 2 quadras atrás, com aquele potencial, o mesmo terreno, tem lá o custo de outorga, etc., etc., mantendo a mesma margem, teria que ser vendido a R$28 mil o metro quadrado. A mensagem que eu quero deixar aqui é que nós aqui não sabemos, mas nós vamos pagar muito mais caro para morar em São Paulo. Eu acho que a lei de zoneamento poderia melhorar esse aspecto para a gente minimizar o impacto e deixar de expulsar as pessoas para os municípios vizinhos, que é um fato que já está acontecendo. Eu conheço incorporadores que já estão praticando isso, e já estão intensificando isso. E nós vamos exportar IPTU, ISS, habitação e importar trânsito. Muito obrigado. Muito obrigado, Antônio, pela belíssima exposição. Passo agora ao José Armênio de Brito Cruz. Bom dia. Eu agradeço primeiro o convite do Arquitetura e da GV de participar dessa discussão. A lei de zoneamento está para ser votada na Câmara. Eu hoje sou presidente do IAB de São Paulo, que é uma entidade que surgiu há quase 100 anos, a partir da associação de alguns arquitetos, mas hoje ela se configura mais como um instituto da arquitetura, mais do que de profissionais arquitetos, a partir do surgimento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que é o CAU. Então, dessa forma, a contribuição que nós podemos ter aqui, ela tem um eixo, e via a apresentação do secretário Fernando Melo Franco no painel anterior, uma apresentação bastante interessante, mas fica claro para nós uma defasagem entre a proposta de plano diretor e a proposta de lei de zoneamento. Enquanto o plano diretor trouxe uma visão de cidade, um conceito geral de cidade, nos parece que a lei de zoneamento ela entrou diretamente numa mediação de interesses específicos, como até os slides que o vereador mostra, e deve ter dado um trabalho incrível essa mediação, quer dizer, moradores de 3 quadras aqui, com interesse diverso de moradores da quadra colar, são conflitos quase que de uso, mas que não trazem um aprofundamento ou uma materialização do que deveria ser a cidade. E aí eu coloco uma questão que é, no nosso entender, uma questão importantíssima para a nossa discussão aqui na cidade de São Paulo, e ela é bastante atual no Brasil. O secretário tangenciou essa questão em 2 pontos que ele falou, mas não aprofundou, que é a questão do projeto. Uma lei de zoneamento sem projeto não tem desenho. Nós não sabemos que cidade vai ser, porque nós estamos analisando índices, vai sair uma cidade.
vai sair uma cidade. Será que nós temos comércio para toda a fachada ativa que a gente está projetando na cidade? Vai ser tudo comércio? Será que a gente tem uma possibilidade, quer dizer, quando a gente fala em remanso e eixo, como o Antônio estava comentando, eu tive a oportunidade de ver na China, alguém deve ter visitado aqui, em Shenzhen, você tem o eixo, o corredor e o remanso. É totalmente contrário do que aqui. O remanso é onde tem a habitação dos pobres e o eixo é onde tem a habitação dos ricos. Então, são questões, são significados que podem tomar conotações diferentes dependendo do projeto. No nosso entender, a lei de zoneamento carece um pouco de desenho. Eu sei que é tardia a minha colocação, mas nunca é tarde para a gente discutir, para a gente implementar qualidade às questões. Vejo que essa lei de zoneamento, ela evoluiu pouco se comparada ao plano diretor. Ela traz ainda uma visão de um Estado que tem que proibir e não fomentar. Quase como um Estado que vê que o mercado vai fazer coisa errada, ou vai ultrapassar, ou vai pular cerca, e etc. E não o mercado enquanto uma força que pode colaborar e ajudar a construir uma política pública. Essa fragilidade da lei de zoneamento, que no meu entender, coloca ela quase como que um pouco anacrônica, quase como quem quer desenhar por frases de lei e tal. Se vocês pegarem, e aqui a audiência deve conhecer, cidades do mundo, o desenho das cidades não sai por acaso. O desenho das cidades sai porque alguém pensou o desenho. Se você pensar Nova York, por exemplo, a casinha, a Brownstone House, na rua, e a avenida comercial, ela é um projeto, ela é um desenho. E nós não passamos por esse desenho. Salvo em algumas circunstâncias aqui na cidade de São Paulo, nós tivemos desenhos urbanos. Como, por exemplo, foi citado aqui, e é um exemplo que todos citam, como, por exemplo, os bairros City, né, da Companhia City, do início do século, tem um desenho urbano que corre risco. Corre risco. Eu tive recentemente andando por lá, a dimensão das propriedades, elas têm aumentado. Então, os lotes que anteriormente tinham 1.700, hoje tem lotes de 10.000, muros que às vezes pegam uma quadra inteira, que não era o desenho urbano original do loteamento. Então, a contribuição que a gente procura trazer aqui, o Instituto de Arquitetos, ele busca ampliar e reforçar o espaço do projeto na concepção da cidade. Essa questão hoje no Brasil, ela é importantíssima. O projeto tem perdido espaço. O regime, o RDC, as contratações em pregão, e o projeto perdeu espaço nos últimos anos. E eu tenho que aqui, como presidente do Instituto, colocar a necessidade da sociedade brasileira assumir o projeto enquanto um instrumento de qualificação da sua vida. O projeto, ele é a defesa da aplicação de recursos. Com o projeto não teria tanta corrupção. A corrupção, que é parte das causas da crise que nós estamos vivendo hoje, que foi citada pelo Fernando, ela é também uma crise que, numa situação concorrencial, a qualidade
seria quem faz o Antônio ser melhor do que o concorrente dele. Numa situação de corrupção, a corrupção facilita a vida de um ou do outro. Então, a corrupção não colabora para a qualidade de vida de nenhuma cidade, ela é avessa a isso, e o projeto, sim, colabora. Então, a afirmação da necessidade, da importância do projeto, é o que eu trago aqui, seja na discussão do plano diretor, que eu acho que pela qualidade dos quadros, o Fernando é um arquiteto que tem uma história e uma experiência importantíssima, acho que talvez o melhor secretário de desenvolvimento que a gente poderia ter tido, mas a própria prefeitura tem limites em assumir o projeto enquanto instrumento de qualificação. Vejo que, e aí como eu só para terminar, eu tive outro dia na tese de mestrado do meu filho, que é advogado, e lá um professor titular da Faculdade de Direito falou um conceito que eu achei bastante interessante, o professor Eduardo Faria. Ele mencionou, e aí eu falei, nossa, acho que eu achei o meu cantinho. Ele falou em comunidade epistêmica. Eu sou comunidade epistêmica. A comunidade epistêmica é o técnico que pensa como pode ser melhor. Eu não estou, quando um representante nosso do IAB vai para um conselho, nós temos aí dezenas de assentos em conselhos, nós vamos procurar melhores maneiras, melhores desenhos e melhores projetos para a cidade. Nós não estamos levando nenhum pleito. Nós não estamos levando um pleito de construção de mais 350 unidades habitacionais ou de um coeficiente maior para... Não. A gente está buscando uma solução de projeto melhor. Então, essa condição, eu estou colocando isso para concluir a minha colocação, porque foi falado aqui muito em participação. E eu quero colocar aqui a tal comunidade epistêmica precisa de achar o seu lugar nessa participação. Porque a participação tem muita grita, e às vezes a gente não grita muito. Às vezes a gente tem que desenhar um pouquinho, ficar quieto, às vezes a gente tem que refletir, e a contribuição dessa comunidade, ela às vezes não entra em disputas de interesse, de puxar uma quadra para ali ou uma quadra para colar. Ela está buscando uma conceituação de desenho, de projeto melhor. É o que eu gostaria de colocar aqui. Repito, acho que falo para os colegas aí da Câmara, o Pólice está aqui, o Francis está aqui na mesa, dizer, gostaria que esse debate influenciasse na discussão de vocês nos próximos dias lá na Câmara. Eu participei de algumas audiências lá na Câmara, a discussão é difícil, porque vem uma grita aqui com camiseta, que quer que peça para tal zona chegar 2 quadras para lá, o outro quer pular. A questão da discussão da cidade demanda uma certa tranquilidade, um certo aprofundamento, que um ano eleitoral é difícil de dar, porque começa tudo a tomar conotação partidária e etc. Eu acho que o plano diretor, ele conseguiu, porque ele estava um pouco longe dessa disputa, e conseguiu, acho que nós avançamos no Brasil, acho que São Paulo hoje tem um plano diretor muito melhor do que nós tínhamos antes, ele conseguiu territorializar, nesse sentido, que eu estou dizendo do projeto, mas a parte da materialização desse conceito de cidade, que seria na lei de zoneamento, eu acho que a gente está ainda um pouco frágil. Concluo com uma perspectiva que eu vejo que pode ser interessante, mas também pode ser um perigo, que é o tal do PIO. Acho uma oportunidade. Acho que é uma oportunidade, mas coloco, não sei se tem alguém da Secretaria de Desenvolvimento Urbano aqui ainda, mas coloco para deixar registrado que a Prefeitura deve contar
com a sabedoria e a reflexão do que existe também fora da prefeitura. Acho que a perspectiva de constituição de um grande escritório público e tal é uma visão de Estado ultrapassada. Acho que a prefeitura deve contar com o mercado, inclusive com o mercado de projetos de arquitetura, que está absolutamente fragilizado nessa crise. A contratação de projeto por essa prefeitura foi baixíssima. Contrataram quase nenhum projeto. Eu, como presidente do IAB, como representante do IAB, nós fizemos 2 concursos. Um concurso que foi uma premiação, os ensaios urbanos, foi citado aqui pelo Fernando, e o outro concurso da operação urbana Água Branca. Né? Só para dar um exemplo, a França faz por ano milhares de concursos. Fiz 2. E de cada concurso, vou falar para vocês, participam aproximadamente uns 500 arquitetos trabalhando. É um conhecimento produzido muito grande. E é esta a contribuição que essa comunidade pode dar. O que um projeto se constrói fazendo, elaborando. Então é isso, eu agradeço o convite aqui para essa participação e estamos à disposição da Câmara, do Arquifuturo, da GV e da Brain, que eu encontrei aqui os colegas também, o presidente está aqui, mas o Renato, já tive com ele várias vezes, para contribuir nesse sentido de conquistar um espaço por projeto na sociedade brasileira. Obrigado. Muito obrigado, José Armínio, pela bela exposição, e passo agora para a Ana Lívia para fazer as suas considerações. Obrigada, agradecer o Arquifuturo pelo convite. Eu vim aqui falar de uma perspectiva um pouquinho diferente dos colegas da mesa, porque eu não sou arquiteta, não sou urbanista, eu sou advogada, e eu trabalho numa organização da sociedade civil, que chama Minha Sampa. E a missão do Minha Sampa é como é que eu aproximo o cidadão do poder público, como é que eu ajudo o cidadão a influenciar os processos de decisão da cidade. Essa é a nossa missão. E a gente veio acompanhando tanto o debate do plano diretor, quanto o debate sobre a lei de zoneamento, sobre essa perspectiva, que é a perspectiva das pessoas, da sociedade civil. E muito embora o próprio Fernando tenha dito que o processo foi super participativo e o Paulo começou a apresentação dele mostrando, né, as audiências públicas que foram realizadas, o que a gente sente, e porque muitas associações de moradores, inclusive, procuraram a gente, é muita dificuldade na participação desse processo. Muita falta de compreensão do que estava sendo discutido. Então, acho que, e aí eu queria aprofundar um pouquinho quando a gente fala de participação, do que a gente está falando. Porque a gente fala, audiência participativo, é uma forma de participação, mas é mais uma consulta. Porque será que as pessoas que estão lá estão chegando com as informações que elas precisam para, de fato, entender o que está sendo debatido e poder influenciar esse processo? Para mim, que sou advogada, eu tenho estudado isso bastante, tenho acompanhado as apresentações, e é difícil. Imagine para um morador que está acompanhando, que quer saber o que vai acontecer no bairro dele, que cai numa audiência pública, e é claro, isso vira uma grita, porque daí a pessoa tentando entender, não entendendo qual é o impacto que vai acontecer no bairro dela, e tentando de alguma maneira influenciar esse processo, vira uma grita mesmo. Mas é uma grita que é legítima, na medida em que as pessoas estão tentando dizer, olha, eu não estou entendendo, 2, eu quero participar, 3, eu quero que o que eu estou dizendo seja minimamente considerado. E a gente vem para o segundo desafio das audiências públicas, que é o que é feito com as contribuições. Como é que elas são analisadas? Quem que avalia isso? Né? Essa é a segunda questão, porque a frustração de participar de uma audiência pública vem daí. Eu fui lá, eu peguei o microfone, eu fiz as minhas contribuições. E aí? Como é que isso está sendo levado em consideração? Qual é o retorno que eu tenho? Como é que eu sei se isso está sendo considerado ou não? E aqui, gente, eu entendo o alerta que os colegas fizeram, que a gente não pode fazer da participação também
entrar numa lógica em que cada um está defendendo o seu pedacinho, né? Porque às vezes a gente pensa em participação e a gente pensa que o cidadão está lá só para defender o seu espaço, a sua quadra, mas as pessoas também têm visão de cidade. As pessoas também pensam na cidade que elas moram. E aí é um equilíbrio que é delicado, mas é um equilíbrio que precisa existir. As pessoas precisam poder falar do que importa, o que interessa a elas, e cabe a quem está ouvindo também fazer as acomodações quando elas precisam existir e não fazer quando elas não precisam existir. Mas então você tem que dizer para as pessoas por que você não está fazendo. Você tem que dizer para as pessoas qual que é a lógica de cidade que está por trás dessa história toda. Então, acho que a participação foi muito desafiadora em todo esse processo. Pela complexidade, né? E aí eu entendo as contribuições técnicas que foram feitas, mas as pessoas não podem precisar ser técnicas para participar do processo. A gente tem que conseguir fazer um processo participativo em que qualquer leigo consiga entender. Senão, você, afasta as pessoas. 2, você não permite o controle social, porque se eu não entendo o que está sendo discutido, como é que eu vou controlar? Como é que eu vou avaliar e dizer se isso parece razoável ou não? Eu não consigo fazer. A sociedade não consegue fazer. Então, a gente precisa pensar em novos processos participativos que permitam as pessoas, 1, entenderem, 2, participarem, 3, depois fazerem algum tipo de controle social. A última coisa que eu queria falar, daí comentando uma coisa que foi dito, é que o vereador Paulo comentou que ele achou que as contribuições foram muito mais qualificadas esse ano. E eu realmente vi muitas associações contratando assessores e arquitetos para tentar entender o que estava acontecendo. Né? E eu acho isso, de um lado, muito interessante, porque acho que mostra uma preocupação da sociedade em participar deste processo e debater essa cidade. 2, me preocupa também, porque você acaba tendo uma simetria de poder muito grande entre as pessoas que estão debatendo. Né? E a gente viu sentado na primeira mesa atores que, claro que tem que estar sentados na mesa, porque tem um trabalho que está muito diretamente relacionado com o desenvolvimento da cidade, mas, de outro lado, você vê milhares de outros grupos que não têm recursos, não têm conhecimento para poder contratar um assessor de imprensa, um cara de advocacy para influenciar esse processo, e esses grupos não conseguem chegar e não conseguem debater. Então, eu acho que a gente precisa pensar também em criar uma certa assimetria de poder quando a gente está falando de debate, porque senão alguns grupos acabam tendo muito mais voz do que outros grupos, e aí a gente cria também algumas distorções quando a gente está falando de uma cidade que é para ser feita para todo mundo. É isso, gente. Obrigada. Muito obrigado, Ana Lívia. Bom, antes de passar as perguntas, então, eu queria tentar resumir um pouco o que foi dito aqui, para que a gente possa iniciar o debate. Eu entendo que uma colocação trazida aqui pela Ana Lívia, mas não só por ela, também o próprio Cetim mencionou, o José Armênio, essa questão da participação. O José Armênio dizendo, bom, da participação do IAB, né, nessa formulação, nesse planejamento, a participação da sociedade civil nessa formulação, nesse planejamento. Então, essa é a primeira provocação que eu gostaria de fazer à mesa. O vereador Paulo Frange está envolvido nesse debate há muito tempo. Logicamente, a Câmara Municipal é o fórum, vamos dizer, formal, constituído de participação, mas a gente sabe que nem sempre é suficientemente permeável para essa participação. Então, a primeira pergunta é, bom, quais seriam as medidas para a gente aumentar essa participação desses grupos de interesse legítimos, né? Quando a gente fala grupo de interesse, são grupos de interesse legítimos, os incorporadores, os arquitetos, a sociedade civil como um todo. Então, esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto que eu queria trazer é como fazer esse planejamento, um planejamento de longo prazo, né? A gente está discutindo muito aqui de projetos, de como esse plano diretor, como essa lei de zoneamento foi montada, mas isso está de acordo com uma visão de cidade de longo prazo que a gente quer montar. Nós temos, e aí olhando muito para o nosso umbigo, para a forma como nossa administração pública é estruturada aqui no Brasil, nós temos esses elementos, a prefeitura tem esses elementos. José Armênio, é através dos concursos que a gente vai colocar isso para dentro. Antônio,
será que a Abrainc pode trazer, talvez através de um modelo de manifestação de interesse, uma visão de cidade, quer dizer, além das demandas específicas, como contribuir para esse debate de planejamento urbano, né? Que tem a ver com o que a gente está debatendo aqui, né? No final, o plano diretor, a lei de saneamento, elas são instrumentos de planejamento. Planejamento urbano, do mesmo jeito que a lei de saneamento estabelece o planejamento da infraestrutura de saneamento, a lei de, enfim, recursos hídricos, são instrumentos de planejamento. Como que esses atores podem interferir e ajudar o governo nesse planejamento, com sua expertise e com sua capacidade, tomando cuidado aqui, que a Ana Lívia coloca, para que a gente não crie também as assimetrias, né? Como diminuir a assimetria de uma organização que tem menos recursos, mais dificuldade em participar, em financiar aí, os seus assessores. Então, eu queria fazer essa primeira rodada e depois, se vocês puderem rapidamente comentar, eu passaria as perguntas da plateia. Bom, rapidamente, o processo da democracia participativa, ele vai se consolidando. O processo do debate da lei de zoneamento, ele foi participativo, muitas vezes mais participativo do que eu vi nesses 5 mandatos. Na discussão da Operação Urbana Água Branca, ela foi muito participativa, muito mais do que quando aconteceu a votação da Água Espraiada, muito maior a Água Espraiada do que quando foi Faria Lima. Nós estamos num processo de consolidação dessa participação da sociedade. A sociedade que se organizou e buscou assessoria, ela veio muito mais informada e veio com propostas já elaboradas e bastante interessantes. A sociedade que não tinha esse tipo de assessoria foi contemplada. Por exemplo, o pessoal do Verde foi contemplado nos textos que trouxeram para a gente com muita clareza. Nós dialogamos, conseguimos mudar, inclusive, áreas nos mapas da cidade em que eles mesmos apontaram. Os movimentos de moradia, eles mesmos trouxeram os imóveis passíveis de demarcações como os EIS 3 ou terrenos vazios que o próprio município não tinha encontrado. Então, embora não tenham tido assessoria nem nada, eles trouxeram uma contribuição bastante interessante. E isso nos faz ficar mais tranquilo quando eu tenho uma convicção de ter, nesse período, ter participado pessoalmente, portanto, eu atendi pessoalmente 724 pessoas, do dia que chegou a lei até ontem. Ontem, inclusive. São 724 pessoas. Alguns dos rostinhos aqui eu atendi mais de 10 vezes. Portanto, pessoas, não é número de atendimento. Tem pessoas que trouxe uma proposta, foi ajustada, não ficou boa, voltou, trouxe, voltou, foi ajustando. Né, Adriana? Adriana Levinsky contribuiu tanto, com tantas sugestões que veio, é especializada. Mas a da comunidade mais simples é que nós tivemos situações bastante curiosas. O movimento de moradia trouxe algumas situações para a gente que é curioso o próprio município não conhecer nem nos mapas áreas que eles identificaram como áreas passíveis de uso para habitação. Portanto, esse é um processo em construção. Com relação à continuidade, como é que vai ser o futuro disso? Daqui nós vamos partir para os planos regionais. Eu acho que nós vamos evoluir mais ainda, porque aí sim a discussão vai ser mais regionalizada. Nós vamos, com certeza, ter uma participação ainda mais próxima, e há uma sugestão da gente flexibilizar para que os planos regionais possam também mudar algumas situações que nós estamos hoje tratando como rígida à luz de uma lei que vai durar até 2030. Portanto, nos planos regionais nós precisamos de permitir alguma flexibilização para que eles possam contribuir aprimorando aquilo que nós estamos votando agora. E os planos de bairros também em seguida, ou a partir de agora. Com relação à discussão dos concursos, dos projetos e tudo, eu sou apaixonado pela ideia. Eu não tenho dúvida que esse é o caminho, e o município realmente contratou pouco, podia ter contratado muito mais, e essa contribuição é muito importante para o município. Não podemos deixar de ter a atividade privada contribuindo dessa forma
ainda mais numa área tão delicada quanto o planejamento urbano. Bem, com relação à atuação da Abrainc, sim, a Abrainc tem atuado, principalmente em parceria com o Secov, que a Abrainc é uma associação nova, jovem, não tem 5 anos, e participam lá da Abrainc muitas empresas, ou todas as empresas fazem parte do Secov. Através do Secov, sim, tem sido feita uma atuação, tem sido levado sugestões, que nem sempre têm sido acatadas, porque essa realmente é uma discussão muito complexa, né? O fato é que nós, da Abrainc e do Secov também, temos um temor enorme, ou já temos até convicção, de que se nós não melhorarmos, se nós não acharmos mecanismos de indução e não de proibição, não é? Por que no eixo tem que ser uma coisa, fora do eixo tem que se castigar? O terreno hoje no eixo custa muito mais caro do que antes do plano diretor. Porque o proprietário falou, bom, meu terreno faz 4 vezes, então pague, não é? E o cara do remanso, hoje, o potencial fica caro para nós, porque não estamos dividindo o terreno por muitos moradores, estamos dividindo por poucos. Então, isso torna caro a produção. Estamos atuando, tanto que estamos aqui, talvez esse debate seja muito em cima da hora, mas, não é, vereador? Talvez em 72 horas dê para a gente dar ainda contribuições finais. O fato é que nós estamos interpretando o mercado e se não fizermos alguma mudança positiva, corremos o risco de termos que incorporar só nos municípios vizinhos, o que é uma grande pena para a nossa cidade, não é? É porque aqui estão os nossos funcionários, os nossos amigos, as nossas famílias. E essas famílias daqui 5, 10 anos vão falar, por que custa tão caro morar aqui? É isso. Então, sobre as duas colocações feitas, aí, as provocações, acho que uma que a Ana Lívia colocou e eu compartilho com ela desta preocupação, que é essa questão do mito da participação. É uma questão que o pessoal fala, não, pessoas simples não entendem. Eu me enquadro nas pessoas simples, tem coisa que eu não entendo. Eu vou nas audiências e às vezes parece que eles começam a falar um iorubá, assim, que não dá para entender o que estão falando de zóis, eu não consigo gravar na cabeça a zói, o zéu, os zepé, quer dizer, e aí acontece o seguinte, eu como técnico, no meu lugar da comunidade epistêmica, eu diria o seguinte, existe técnica urbanística, existe, e a resistência do Brasil a assumir que existe uma técnica urbanística, que ela não é dominada por todo mundo, ela é do técnico que estuda isso, que o Estado pagou para ele estudar na faculdade pública, etc. Esse conhecimento, o país resiste em usar. E essa resistência do país, na verdade, eu vou citar aqui um texto de um professor do Mackenzie, foi aluno meu, há muitos anos atrás, e ele agora é doutor já e tal, ele escreveu um texto muito bom, que é justamente a resistência do Brasil em se assumir enquanto urbano. O próximo passo para o Brasil se assumir enquanto um país urbano é assumir o urbanismo e a arquitetura enquanto uma técnica para melhorar as cidades. E assumir essa técnica é ter, como foi falado, os laboratórios, ou os observatórios, ou as fundações de pesquisa em rede e tal, para justamente a gente tomar a cidade enquanto um universo que a gente tem que estudar para transformar. Então, de fato, a questão da participação, ela traz demanda. A solução, ela é discutida, assim, no universo participativo, mas ela é proposta a partir de uma interpretação técnica. A demanda vem da participação. E ela é a origem
da solução técnica. A segunda questão que foi colocada, e eu acho que é uma preocupação que eu tenho bastante também, é assim, e o futuro, né? Como é que tudo isso vai virar, que cidade vai ser gerada no futuro? Eu penso que o papel do administrador público é a geração de um sistema virtuoso. Um sistema virtuoso que conte com a participação da sociedade dentro desse sistema e com uma direção. Se precisa do Estado ficar cercando, não, aqui não pode fazer, ali não, tem alguma coisa errada no sistema. E aí a gente pode recorrer a exemplos que nós já fizemos. Hoje, há um tempo atrás não, mas hoje, todo mundo provavelmente que está aqui fala, não, o centro é muito legal, o centro de São Paulo é bacana, os prédios são legais, a densidade é boa, a rua é bacana, tem comércio, não sei o que e tal. Isso foi feito por uma história sistêmica. Foi um sistema que montou isso, não foi uma pessoa que pensou isso, não foi um grande investidor que falou, vou fazer o centro de São Paulo, orçamento, 5 bilhões. Não. Foi assim, um empreendedor lá do Secov, que deve estar lá no Secov agora, que construiu 2 prédios, o outro empreendedor construiu mais algumas coisas, o Cetico está construindo algumas, cada um, quer dizer, vão somando e vão contribuindo para fazer. Isso é o sistema que a gente deveria pensar para o futuro. Gerar, nesse marco regulatório que a gente está fazendo, um sistema virtuoso que o projeto possa participar, o empreendedor possa participar, gerando uma perspectiva de cidade. E aí, que cidade que o centro é? Uma cidade compacta, é uma cidade do pedestre, é uma cidade de densidade, é uma cidade que não é de apartamentos enormes, apesar de tem apartamentos muito grandes lá também, é uma cidade diversa, de renda, é uma cidade diversa culturalmente, é a cidade ideal. Eu mudei para lá agora, por isso que eu estou achando tão bom. Mas é uma perspectiva de cidade muito positiva que nós já fizemos, a gente sabe fazer. O que a gente está fazendo, na verdade, é um desvio de rota. Muito obrigado. Vamos então passar. Temos aqui 8 perguntas. Eu vou fazer 4 na sequência e depois, vocês puderem comentar, aí eu faço as outras 4. Ok? A primeira delas é do Fábio Araújo. Foi pensado em algum instrumento ou fator de barateamento da outorga onerosa para incentivar a atividade econômica da construção civil na atual conjuntura da crise econômica? A segunda vem da Maria Bonafé, arquiteta de planejamento urbano da subprefeitura do Butantã. Nossa preocupação é com as especificidades dos bairros, que não se adequam a critérios que foram adotados para a cidade como um todo. Especificamente, a ZEL, da Avenida Francisco Morato, não tem capacidade de suporte para suportar uma ZEL, por questões geomorfológicas, de transporte, de saneamento, etc. Também tem que ser equacionadas as compatibilidades com as bacias hidrográficas. Então, aqui é o problema de se ter um planejamento muito centralizado, sem delegar isso, sem atuar de maneira descentralizada nas subprefeituras. Essa é uma crítica que vem sendo feita, inclusive vereadores puder comentar, de uma extrema centralização e engessamento, talvez, de algumas soluções na lei de zoneamento. Né? A terceira questão, Luiz Pereira Barreto. Existem na cidade, em zonas estritamente residenciais, corredores comerciais e de serviços, com coeficiente de aproveitamento muito baixo, como, por exemplo, a Avenida Pacaembu, Avenida Brasil, Brigadeiro Luiz Antônio e tantas outras que dispõem de ótima infraestrutura urbana e poderiam ser adensadas para uso residencial e ou uso misto. Será que é possível uma descentralização, Então, acho que essa é a principal questão. E
aqui para o vereador Paulo Frange e a segunda para o senhor Cetim. Para o vereador Paulo Frange, qual o risco de judicialização da lei de zoneamento, uma vez que muitas demandas não foram atendidas? E a segunda para o senhor Cetim, a lógica do avanço da cidade sempre foi dada pelo setor imobiliário e São Paulo, assim se tornou caótica. Não há... Uma letra difícil. Cidadão e não apenas dar lucro ao setor imobiliário. Bom, não há uma forma de trazer organização e qualidade ao cidadão e não apenas dar lucro ao setor imobiliário? Essas são as 4 perguntas que eu passo aí. Quem quiser comentar e iniciar. Bom, com relação à discussão, primeiro da outorga onerosa e a crise, nós aprovamos um plano diretor estratégico com uma economia aquecida, com o PIB numa altura, estamos agora tratando a lei de zoneamento com o mesmo quadro de cabeça para baixo. Nós já colocamos isso em algumas apresentações que fizemos, inclusive no Secob, nós tínhamos que encontrar uma solução, pelo menos temporária, para isso. No começo da crise, no começo da discussão, parecia que o quadro era temporário por 1 ano, passou para 2, agora parece que para 3, eu não tenho dúvida de afirmar que esse é um processo de 1 década, nós não temos como sair desse processo tão rapidamente. E também não tem como deixar de afirmar que o campo no Brasil ainda é o elemento que vai manter o PIB do Brasil, ainda com o Brasil entre os 10 da economia brasileira, mundial. Vai depender ainda muito mais do campo do que propriamente desse mercado que nós estamos vendo hoje, que é difícil. Vai uma notícia boa para você então, Cecim. Com relação à outorga, a outorga hoje é paga à vista. Ela já foi parcelada, deixou de ser. Nós vamos, no substitutivo que está sendo apresentado, ela virá parcelada em 10 vezes. Nós não temos dúvida nenhuma que não haverá calote, até porque se não pagar a outorga, não sai a obra. Nós não temos dúvida. Esse é um segmento que não comete esse tipo de atitude, deixar de pagar. O parcelamento já é um elemento que, nesse momento, retorna ao momento que nós já tivemos lá atrás. Eu acho que isso é um passo a mais. Nós não conseguimos baixar o preço da outorga. Estamos tentando ainda, até a aprovação, um elemento antes crise, né, que foi o início da discussão, o ano passado, em agosto, numa reunião no Secov, onde gostariam que nós tivéssemos um redutor nesse processo por um período de 2 ou 3 anos. Ainda não há consenso, o governo ainda não se manifestou nesse sentido favoravelmente, mas a Câmara tem esse assunto na pauta, ou seja, alguma situação que possa contemplar o processo dessa crise nesse momento, com relação ao custo da outorga. Com relação ao Francisco Morato, todas essas regiões, não só de eixo lá, mas todas elas que tenham aclive ou declive acima de 30%, não vai ter o eixo como o indicador de gabarito ou daquilo que vai se construir, vai ficar limitado a 28. Situações junto a nascentes, todo esse processo que envolve essas situações será tratado de uma forma diferente. Os artigos que vieram também de uma sociedade da Chácara Santo Antônio, que tem um problema de solo, um problema geológico muito interessante, tem que ser tratado com respeito, foi tratado e nós vamos contemplar com 3 ou 4 artigos para a cidade toda, que vai tratar especificamente a situação de solos mais frágeis na cidade e que vai limitar também gabaritos em algumas áreas de eixo e até mesmo de áreas de centralidade. Aproveitando aqui, assim, o coeficiente de aproveitamento da zona de centralidade continua 2 com 48 metros, mas a gente tem insistido que esse número tem que mudar um pouco para ficar compatível. 2 com 28 e 2 com 48 ficou uma situação quase que impossível. Nós acabamos tendo que comprar terreno grande demais para chegar no mesmo espaço. Com relação às Zeres e Cor, com coeficiente de aproveitamento 1, nós não temos como sair desse processo, até porque essas áreas são áreas de preservação, elas estão contidas nesse contexto, com taxa de ocupação de 50%. Então, nós temos que respeitar isso. Os condomínios foram feitos dessa forma. É lógico que tem um outro raciocínio do outro lado e diz o seguinte: olha, custa 500 milhões um quilômetro linear de metrô em São Paulo e ele está justamente ao lado de uma zona residencial. O ideal é que tivesse
a estação de metrô ao lado de uma zona de eixo. É verdade, mas nós não podemos transgredir uma regra que já está aí desde o início do século passado implantada. Portanto, essas zonas de eixo contempla e o dinheiro público é bem usado quando nós temos maciçamente utilizado esse transporte importante que é o metrô. Infelizmente, 40 anos de metrô, nós andamos 78 quilômetros. Do ponto de vista de cálculo, a lesma anda... o metrô de São Paulo foi entregue de forma linear 22 centímetros por hora de velocidade. A lesma caminha exatamente 4 vezes mais rápido. Nós só ganhamos em entrega de metrô dos corais marítimos que não saem do lugar. Nós fizemos essa comparação com todos os animais das espécies que estão hoje até hoje, que têm as suas velocidades calculadas. O metrô, ele só ganha dos corais marítimos. Não é nenhuma crítica a ninguém, é que é caro demais, é difícil demais, e nós temos que ter uma participação de esfera federal, estadual e municipal. Eu sempre pergunto, por que o município não faz as estações intermediárias? Já que a gente pode fazer estações à distância com o metrô, por que o município não poderia participar? Uma vez que ele participa hoje. Nós tínhamos que ter recursos federais. Então, essa parte da dívida que vai poderia ficar aqui para que a gente pudesse transformar. São Paulo com 78 quilômetros de metrô e São Paulo com o dobro dele, não vamos nem sonhar com 500, é outra cidade. É outra cidade. E por fim, a judicialização. Tem sido tomado 3 providências. Uma, de um trabalho de assessoria que está na Câmara, que está acompanhando tudo aquilo que está sendo escrito. Qual é a possibilidade de judicialização? Nós temos recebido periodicamente qual a possibilidade de judicialização de qualquer um dos artigos que estão sendo publicados. Segundo, esse mesmo trabalho tem sido feito sem conexão com esse pela Secretaria e pela Procuradoria da Secretaria. E o terceiro, a Procuradoria da Câmara tem feito esse trabalho. Hoje eu vou receber os relatórios dos dois, da Câmara e da assessoria. E o da Prefeitura a gente vai receber amanhã. Então, do ponto de vista do que está lá, a gente não tem, do que está escrito e que vai ser publicado, a gente está tomando o máximo de cuidado possível. É absolutamente claro, com a concentração de advogados que nós temos na cidade de São Paulo por metro quadrado, que vai ter judicialização em ter algum tema. É lógico, qual é a pessoa que não se sente bem, que pergunta ao companheiro, ao vizinho, olha, eu não gostei disso, vamos judicializar. É absolutamente legítimo, nós não podemos tirar esse direito da sociedade de se manifestar também. Mas, dentro daquilo que a gente tem, nós temos usado o máximo da nossa capacidade para tentar interpretar aquilo que pode ser judicializado para tentar resolver, para não ser, nós fomos até no nosso limite. A partir daí, a gente não pode tirar também o direito das pessoas. Acho legítimo, não questiono, nem ficaria chateado. Eu acho que é uma situação que é absolutamente legítima. É isso. Não tem mais... É isso. Deixa eu ver. Bem, mercado imobiliário normalmente é entendido como aquele que é o predador, certo? Se é que pode usar algo assim. Ele paga emolumentos, contrata, paga emolumentos de novo para tirar a BITSE, paga de novo para registrar no cartório, gera empregos indiretos enormes, traz reciclagem, traz modernização para as cidades, contribui, na maioria das vezes, com obras viárias no entorno, e é tido como um setor que ganha muito, tem muito lucro. Nos últimos 10 anos, as ações do mercado imobiliário só não foram melhor que da Petrobras. Se alguém aqui tem ações da Petrobras, deve entender mais ou menos o que eu estou falando. Não tem nenhuma empresa que não esteja com balanço no vermelho. Tamanho o lucro dessas empresas. Né? E se continuar como está, elas desaparecem. Ou vão realmente mudar para outras áreas, outros estados, outros municípios. Então, o setor imobiliário, ele não é altamente rentável. Foi, quando eu tinha acabado de sair da faculdade de arquitetura. Infelizmente, justo na minha vez, ele não é. Mas é o que eu sei fazer, é o que eu gosto, é o meu emprego. Eu luto por ele. Agora, eu não faço empreendimento onde eu quero, o setor imobiliário não faz empreendimento onde ele quer. Embora o mercado imobiliário seja uma das
poucas, se não a única atividade que é extremamente competitiva, né? Existem as 20, 30 maiores incorporadoras, depois existem as 1 milhão de outras incorporadoras, pequenas, que fazem um predinho, uma casa, um loteamento, etc. Então é extremamente competitivo. E o mercado imobiliário vai aonde a lei de uso e ocupação do solo permite e a demanda esteja, não é? Então, ele cumpre as regras que nós estamos discutindo aqui hoje, né? Que foram bastante discutidas, aliás, muito em profundidade, né, vereador? Então, nós não fazemos nada que não seja dentro das normas. E, se tiver lá um cliente querendo morar, também não adianta. E eu queria fazer uma observação. O setor imobiliário está resolvendo boa parte, pode resolver quase todas as áreas contaminadas. Postos de gasolina, indústrias que saíram de São Paulo, que são terrenos contaminados, o setor imobiliário é cobrado pela prefeitura quando vai empreender para remediar é o termo técnico, remediar o solo e deixá-lo possível de se habitar sobre ele. Então, temos que olhar isso também, não é? Se o plano diretor também está, se a lei de uso e ocupação do solo também está contemplando esse aspecto, porque nós temos a possibilidade de fazer essa cidade muito melhor. Está cheio de galpão, já destruí alguns e já remediei alguns terrenos e coloquei residenciais em cima. Eu acho que é um aspecto muito positivo também. Só queria fazer 2 comentários rápidos. Eu acho que a questão não é nem tanto ver o mercado imobiliário como vilão, mas eu me perguntaria quais são as outras forças que moldam a cidade, ou podem moldar a cidade. Quando a gente vê, né, tanto nessas 2 mesas, quanto nos debates, existe uma presença muito forte do mercado, e claro que ele é uma força que molda a cidade e é importante. De outro lado, ela não pode ser a única, né? Ele não pode ser o único vetor. Então, acho que a gente também tem que pensar quais são os outros vetores, quais são as outras forças que deveriam estar atuando na hora da gente pensar que cidade que faz sentido, que cidade que a gente quer. E aí eu não queria deixar de perder a oportunidade de registrar uma das questões que eu acho bastante problemáticas nessa nova lei de zoneamento, que é a situação de 2 parques, um especificamente que é o Parque dos Búfalos. Não sei para quem não viu, mas hoje saiu no Estadão a autorização da construção de vários prédios numa área de manancial na beira da represa Billings. Eu sei que isso foi bastante contestado já, e a audiência pública, daí falando em participação, foi uma audiência super complicada, saiu briga, foi uma audiência violenta. Tem um grupo de moradores organizado que tentou várias vezes diálogo sem sucesso, e hoje saiu no jornal a autorização para a construção de prédios residenciais na beira da represa Billings, num lugar que tenha 11 nascentes. Então, acho que essa é uma das questões que apesar da publicação de hoje, eu ainda gostaria de ter alguma esperança que fosse revertida, porque ela é extremamente grave. E ainda nessa linha, a questão de construção de creches e escolas em áreas verdes, né? Como isso, hoje mesmo também houve uma matéria no Estadão sobre o tema, aí perguntando ao vereador se está na pauta, dentro dessas 72 horas, aí, a possibilidade de mudança desses 2 temas. Aí. Bom, está na redação, no texto da lei que vai ser levado ao plenário, e essa contribuição veio do pessoal do Verde, inclusive alguns que participam com o movimento do Parque dos Búfalos, a necessidade da participação da sociedade nessas discussões. Essas áreas distantes demais, exclusão dos excluídos, nós ficamos sem condição, muitas vezes, de atendê-los naquilo que precisa de equipamento social. Então, o regramento ficou da seguinte forma. Primeiro, a secretaria que for edificar uma escola, ou uma creche, ou uma unidade de saúde, ela tem que comprovar que naquele distrito não existe um terreno livre do município. Não havendo, isso passa para a Secretaria do Verde, e a discussão é com o Conselho Gestor
de um parque, por exemplo, ou com CADs, mas com a sociedade. Portanto, tem um controle da sociedade para que possa efetivamente autorizar a edificação de uma unidade, um equipamento social desse porte, numa área onde nós não temos a menor chance de atender a demanda, por exemplo, de uma creche ou de uma unidade de saúde. O município se obriga a fazer a compensação dessa área no mesmo distrito, a mesma área ocupada de projeção no solo em área verde no mesmo distrito. Também foi uma manifestação que veio da sociedade e nós acolhemos. Esse texto está do jeito que veio do pessoal que nos procurou, ele foi contemplado, a secretaria concordou e está mantido no texto. Nós temos aqui ainda uma série de perguntas, infelizmente nós não teremos tempo de passar por todas. Eu selecionei uma última pergunta aqui, nosso horário já estourou, mas naturalmente nós vamos disponibilizar essas perguntas aqui aos nossos palestrantes e debatedores, para que eles possam oportunamente respondê-las, né? Então, eu faço aqui a pergunta da Celina Fuji, ao vereador Paulo Frange. Ela diz o seguinte: foi dito que a lei de zoneamento está alinhada com o plano diretor. Por qual razão o mapa da OIA aprovado no plano diretor de 2014 e mantido na primeira minuta da lei de zoneamento foi modificado de modo ilegal, gerando risco... Você precisa me ajudar aqui. E que essa alteração foi feita sem nenhum tipo de justificativa técnica. Queria que o senhor comentasse esse ponto. Eu acredito que seja alguma alteração que foi vista no primeiro mapa, em que há um problema com a operação urbana água espraiada. É uma confusão de macroárea que estava no plano diretor, já foi desmarcado, isso foi corrigido, e não terá mais essa alteração. Nada pode mudar perímetro de operação urbana. É que a macroárea que ficava desenhada naquela região, ela acaba confundindo as imagens e realmente induzia erro. Isso foi corrigido, isso foi matéria também da discussão em primeira votação por vereadores da casa. O vereador Milton Leite levantou esse problema também. E nós já fizemos a correção, ou seja, não existe mudança de perímetro de operação urbana. Em hipótese nenhuma, a lei de zoneamento se sobrepõe. Tá ótimo. Bom, não sei se os senhores têm mais alguma consideração. Queria então convidar o Tomás para que possa proferir as palavras finais aí de encerramento do nosso evento. E desde logo agradecer a todos os membros da mesa e a todos os participantes aqui pelo excelente debate de hoje. Queria agradecer a presença de todos, agradecer aqui à Fundação Getúlio Vargas, que nos acolheu, e aos palestrantes. Acho que saímos aqui enriquecidos desse debate, com mais conhecimento das novas questões da cidade. Obrigado a todos pela presença, boa tarde.